Eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês falando acerca do vazio bucal. Isso abre uma oportunidade na terapia neural sensacional, coisas que não são faladas, né? Ninguém fala disso, nem médicos, nem dentistas, mas são imprescindíveis para o entendimento do sistema nervoso autonômico. O sistema nervoso autonômico vai fazer com que a pessoa, ao nascer, seu vazio bucal, por ser dentro da sua boca, carece do desenvolvimento dentário. Os dentes que virão serão dentes descidos e esses dentes descidos guardam muito da memória da mãe. A partir do momento que essa memória da mãe é tirada, é perdida, muita febre vem. Por isso que é importante em terapia neural o banho e não o Tilenol, e não o antitérmico, e não a metilmelobrina ou aspirina, porque quando você dá o banho na criança, quando ela tem febre por causa da erupção dental, você está ajudando com que haja eliminação das proteínas maternas que precisam ser eliminadas. O vazio bucal, então, é de uma beleza e de uma grandiosidade, porque o vazio bucal de uma criança ao nascer é um. O vazio bucal de uma criança, de um menininho, da menininha, até mais ou menos seus 6 para frente, é outro vazio, porque os dentes são descidos, e o vazio bucal, a partir do momento que os molares, primeiros molares, que representam o eu, representam o eu sou, I am who I am, né? A resposta que Deus diz para Moisés, para ele falar para o faraó, quando ele vai liberar o povo do Egito, o faraó pergunta: Senhor, quem é você? O que eu digo? Aí Deus diz assim: I am who I am. Eu sou quem sou, só diga isso. Dada essa introdução gigante, sensacional, a gente entende que o vazio bucal tem que ser respeitado o tempo todo. Dentistas, médicos, fisioterapeutas precisam olhar para a boca e ter uma nova visão dessa boca acerca das respostas de vazio bucal, porque senão a gente tem a tendência para o padrão de demência. Introdução gigante, mas está tudo certo, faz parte. Então por isso eu digo agora, roda a vinheta, Isabela, para que nós possamos entender isso mais de perto. Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. A prática da terapia neural em gotas, emocionadamente feliz com a colocação do vazio bucal e a introdução do vazio bucal na teoria da terapia neural, no sentido do entendimento dessa terapia que é tão rica. Todo o meu trabalho em odontologia, todas as especialidades que eu fiz, em torno de 10, um doutorado, um mestrado, tudo isso bateu num teto, que eu cheguei como cirurgião num teto onde eu não conseguia mais desenvolver a parte cirúrgica por uma questão da falta da tecnologia. A partir do momento que eu entendo que todo o meu trabalho necessitava de tecnologia e para a tecnologia evoluir, há necessidade de uma série de outros fatores, como o entendimento, principalmente das indústrias que queiram, e nosso também como clínico, eu encontro a terapia neural através de lesões que eu tive com relação a uma erisipela sinistra que quase me fez perder as pernas. No momento que eu encontro isso, eu passo a entender que fiquei de frente para uma ciência que não tem teto. Simplesmente, o céu é o limite. The sky, como alguns conhecem, heaven, como outros conhecem, ou seja, você pode ir para o céu do céu e você não vai ter limite em terapia neural. Isso é maravilhoso. Quando eu entendo isso, quando nós entendemos, nós começamos a incorporar conceitos que às vezes em odontologia estão perdidos, em medicina não são utilizados, e a gente incorpora esses conceitos para que as pessoas entendam que o sistema nervoso autonômico, sendo aquele que detém a consciência da totalidade, ele precisa continuar mantendo a consciência, continuar mantendo a sua totalidade.
O vazio bucal é o elemento que me permite a consciência, me permite entender que o local mais consciente do corpo humano se chama boca e nas suas 45 funções, que a gente já citou algumas como mamar, respirar, falar, grunhir. A boca também é um elemento que permite o vazio, permite a colocação da língua, a boca permite com que os dentes cresçam, a boca permite com que as memórias humanas estejam lá, a boca permite, através das suas faces, que são várias, ou melhor, do seu sistema facial bucal, que é formado por várias faces. Essa boca permite com que a consciência esteja plena ali. E essa plena consciência nos permite entender, nos possibilita um entendimento de que a manutenção dessa boca, principalmente com relação ao espaço do vazio bucal, passa a ser imprescindível para o terapeuta neural. Nós vimos na primeira aula que a consciência da nutrição, dos 3 elementos que, quando nas suas ações, fazem com que haja a manutenção da consciência, que seriam a respiração, o sono e os afetos. E nos afetos nós temos a alimentação. A gente entende que a boca é primordial para o sono, a boca é primordial para a respiração, a boca é primordial para os afetos, a boca é primordial para tudo. E nós negligenciamos a boca, chamando os principais estudiosos da boca de odontólogos ou dentistas. Nós nunca fomos odontólogos. Estudar dente, cara, até um histologista que não é dentista pode estudar. Ele pode ser um odontólogo. Normalmente, no Brasil, a profissão se chama cirurgião dentista. E o cirurgião dentista tem a habilidade de cirurgião e o entendimento daquele sistema que faz com que todos os dentes estejam agregados, que se chama o sistema estomatognático. E esse sistema estomatognático, ele é o elemento que recebe os nervos simpáticos, que vem de T1. Observe, do romboencéfalo, os nervos parasimpáticos saem para a face. Do romboencéfalo, os nervos simpáticos descem a T1 e daí eles sobem de novo para a face, com isso permitindo anastomoses absurdas. Por isso que quando eu trato um dente, eu consigo tratar o intestino, eu consigo tratar, por exemplo, uma fascite plantar. Quando eu trato um dente, eu posso tratar o coração. À distância, eu posso fazer com que haja envolvimento de todo o organismo. Porque o simpático, ele não tem saída em cervical. Assim como não tem saída simpática a partir de L2, a partir da lombar 2. Em lombar 3, eu não tenho mais saída simpática. O último simpático sai em L2, o primeiro sai em T1, e com isso eu tenho as extremidades humanas para que haja todo tipo de anastomose nervosa. Isso é sensacional. Isso faz com que o vazio bucal comece a fazer sentido, porque o nome disso é uma teoria bem interessante de 2022, do segmento estendido, onde se você pegar os segmentos humanos de vértebra, você vai ver que simplesmente existem dermatômeros, miotômeros, a questão do periósteo, né? Através do viscerotomos também, ou viscerótomos. Esses elementos, dermátomos, miótomos, viscerótomos, esclerótomos, que fala do periósteo, todos esses elementos, no livro de neurologia, estão todos certinhos. C2 é para cá, C5 é para cá. A partir do momento que eu sei que o sistema nervoso autonômico simpático sai em T1 e não tem saída em cervical, daqui para cima, tudo é festa. Como os dentes são inervados pelo trigêmeo e pelo sistema simpático, através de um elemento fantástico chamado gânglio supremo, a gente sabe que os dentes têm ligação com todos os órgãos. Essa é uma das explicações para que a gente entenda que os campos interferentes mudaram de nome para gatilhos neuromodulatórios. Isso vai ser um excelente papo para outras gotas, e que a gente entenda que o vazio bucal é o elemento que tem ligação com toda a boca. A perda do vazio bucal faz com que haja perda de consciência, faz com que haja perda de equilíbrio. Esse vazio bucal normalmente é tratado por aqueles que fazem odontologia miofuncional ou biocibernética bucal. E na prática, a odontologia funcional biocibernética expande, aumenta as dimensões,
transformam em gramas, apagam em gramas e aumentam o vazio bucal. E com isso, há um entendimento para a expansão da consciência através da terapia neural, porque a terapia neural é o elemento que estimula o sistema límbico, e com isso eu tenho a volta à consciência, e com isso eu consigo fazer com que o velhinho tenha de novo, dentro da medida do possível, o seu sistema límbico recuperado, aquele que é o idealizador crítico, o sistema límbico. A partir da expansão da consciência, eu tenho uma mudança, e essa mudança se chama mudança de mente ou metanoia. Conforme eu vou aumentando o vazio bucal do idoso, com próteses ou com implantes mais difíceis de serem feitos, porque tem que ter um conhecimento além. As próteses fazem isso muito bem, muitas vezes. Quando eu aumento esse vazio bucal, ou placas, como essa aqui, uma plaquinha. Uma placa aumenta, eu, por exemplo, não sou edêntulo, então a minha perda de dimensão é ganha com a placa. Uma placa, uma prótese, os implantes, desde que consigam fazer com que haja um aumento da dimensão vertical para que o vazio bucal retorne ao seu tamanho. Esses elementos dependem da terapia neural, porque a mudança de mente vai através do estímulo de todo o sistema nervoso autonômico, e a partir daí o paciente é reavaliado para ver o quanto ele precisa de novo, o quanto ele precisa de terapia neural para que haja o recrudescimento dessa memória, o recrudescimento da questão da consciência. Isso é sensacional. Se você tiver alguma dúvida, observe as últimas 4 gotas e vocês vão ver o quão lindo, quão interessante, o quão fantástico. É esse pensamento neural no sentido da recuperação dos nossos pacientes com demência, dos nossos pacientes com dificuldade de cognição, até mesmo pós-CV19, né? A cognição humana está difícil, a gente consegue com a terapia neural, com aplicação em vários pontos, como por exemplo as suturas lambdoide, a sutura coronal, a gente consegue uma resposta assim. Fez sentido para você? Você fez? Continue conosco, obrigado pela oportunidade. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E dê o seu joinha, dê o seu like, porque a gente continua com esse canal de graça fazendo um trabalho humanitário, no sentido de que o terapeuta neural possa entender a terapia neural e não somente aplicar procaína, como uma boa parte das pessoas ensinam, né? E está vendo um fenômeno muito interessante. O cara termina de ser meu aluno em terapia neural, já abre uma turma. Não teve a vivência ainda suficiente para entender, ele já quer ter a vivência de receber, não entendendo o que está fazendo muitas vezes. Então, por isso é importante que o terapeuta neural tenha a base para isso, e por isso os livros, primeiro livro, segunda edição, amarelinho, Isabela está mostrando aqui ao lado com a carinha dela, né? Isso é sensacional. O segundo livro já lançado, incrível, sobre a parte médica e odontológica. O terceiro livro, que fala sobre gatilhos neuromodulatórios em espanhol e em português no Kindle, e além dos cursos de pós-graduação, onde a gente vai estar juntos em vários deles. Desde o Rio de Janeiro até, sei lá, Salvador, Minas, tudo isso. É uma honra ter você conosco. Eu estou muito feliz de ter chegado até aqui e ter conseguido fazer essas trocas tão legais com vocês. Vão em paz. Ah, esqueci, Isabela, um beijo. Antônia, meu baby. Maísa, um beijo grande. E um beijo grande para todos vocês. Vão em paz.